Talvez a sua pergunta seja, afinal, como viver bem? Ou como viver de bem com a vida? A resposta para isso consiste na compreensão daquilo que somos. Há uma outra pergunta semelhante a essa: como viver a vida? Uma aproximação de nós mesmos nos dá uma visão da verdade sobre quem somos. Essa compreensão nos coloca nesta vida, nesta existência, sem conflito com ela. A vida é algo muito misterioso para esse eu, para esse ego, para a pessoa que acreditamos ser. Então, quando nós queremos descobrir como viver a vida, ou como viver de bem com a vida, na verdade, o que nós estamos procurando saber é como viver esta vida sem sofrimento, sem conflito, sem problemas. Agora, olhem para isso aqui. Vamos olhar para isso aqui juntos. A vida é esse mistério. A vida é esta coisa grandiosa, é esta coisa desconhecida. E para esse eu, já dentro de um programa, de um planejamento, de uma ideia, de um conjunto de conclusões e crenças, tentando se aproximar disso, naturalmente haverá conflito. Porque se nós trazemos já uma ideia de como a vida deve ser, de como a vida precisa ser, para esse mim, para esse eu, naturalmente estamos entrando em contato com a vida a partir de uma separação, de uma divisão, de uma exigência que é a exigência do eu. Então, ao nos depararmos com situações aqui, nesse instante, na vida, ao nos depararmos com isso, nos deparamos com isso, já com esse fundo de desejos, projeções, anseios, medos, porque estamos sempre numa expectativa de que algo aconteça agora aqui que se ajuste àquilo que nós acreditamos, que se ajuste àquilo que nós esperamos. Então, nós temos problemas, temos conflitos e temos sofrimentos. E é simples a gente verificar isso em exemplos como, por exemplo, o seu contato com alguém. Nesse contato com uma pessoa, você já tem dela uma ideia, uma imagem, uma crença sobre quem ela é. E você espera que, nesse contato, essa relação se ajuste. Na verdade, você está se deparando com alguém que é novo. O que você tem dela é um retrato, é uma imagem, é uma ideia. Ela está vindo com novas respostas, com novas reações, também do fundo dela, para esse contato com você. Então, você tem esse fundo, tem essa imagem dela, e ela, por sua vez, tem uma imagem de você. Quando vocês se encontram, são duas imagens se encontrando e cada uma projetando sobre a outra aquilo que acredita, aquilo que busca da outra, aquilo que espera da outra. Então, na vida, nossas relações são todas assim. Então, a mesma coisa nós fazemos com todas as experiências com as quais nós nos deparamos. Estamos entrando em contato com essa experiência, que na verdade é um acontecimento agora, na verdade é um instante novo. Nesse contato, essa experiência já é uma ideia que trazemos, já é uma crença que trazemos sobre o que esse momento agora aqui representa.
Então, nós não estamos em contato com esse instante, com esse momento, com aquilo que aqui está. Nós estamos em contato, sim, com uma experiência vinda do passado, um conjunto de memórias, crenças e lembranças. Algo se mostrando aqui, nesse momento, naturalmente em conflito. Porque há esta divisão, há essa separação, há esta resistência, há esta projeção, há esse desejo, há esse fundo também de esperança e, naturalmente, também de medo. Então, a nossa vida consiste de conflitos, problemas e sofrimento, porque é essa vida particular, a não compreensão do mistério que é essa vida, o não acolhimento desse desconhecido que é essa vida, a não aceitação do novo que é essa vida, nos coloca em contato com as pessoas e com as situações e com o que quer que esteja acontecendo, afirmando de novo e de novo esse eu. Assim, a nossa vida é uma vida pessoal, uma vida particular, centrada neste eu, nesta pessoa que acreditamos ser. Então, nós temos a vida como ela é e temos esse eu, como nós nos vemos, como nós acreditamos ser. Nesse confronto, nesse embate, nessa tentativa de ajustamento. Então, aqui temos o problema, aqui temos o conflito. Uma vez que tudo isso, vindo de cada um de nós, vem de um centro pessoal, particular, autocentrado. Esse é o sentido do ego, o sentido do eu em nós. Então, a ideia em cada um de nós é a ideia de uma vida ocorrendo para esse mim, para esse ego. A vida ela é como ela se mostra como ela se mostra. Algo novo, algo desconhecido, algo que não leva em consideração esse eu, esse mim, esse ego. E, no entanto, nós estamos confrontando com isso. Não há uma compreensão da verdade, da vida, porque nós não temos uma compreensão da verdade do eu. A pergunta é: será possível realmente descobrir como viver a vida? Como viver bem? Ou como viver de bem com a vida? Enquanto esse sentido do eu estiver presente, enquanto essa tentativa, a partir desse intelecto condicionado que nós temos, que é tudo isso o resultado de um treinamento de sociedade, de cultura, de mundo que nós recebemos. Nosso intelecto é algo que está condicionado a pensar, a julgar, a avaliar, a analisar, aceitar e rejeitar aquilo que aqui está. E fazemos isso porque temos um cérebro condicionado. Internamente, nossa mente está condicionada. Então, essa mente condicionada, se deparando com esse instante, com esse momento presente, com esta coisa extraordinária que é a vida, misteriosa que é a vida, nova como é a vida, e naturalmente desafiadora como é a vida, ao nos depararmos com isso, com esse cérebro condicionado, com essa mente condicionada, nesse intelecto condicionado, tendo esse centro que é o eu, ao fazermos isso,
nos deparamos com problemas. Então, nós temos problemas com as pessoas, temos problema com as situações, temos problemas com nós mesmos. Tudo isso está presente em razão dessa divisão, deste eu e o não eu. A vida é o não eu. Esse centro de condicionamento interno, de condicionamento psicológico, de programação como nós funcionamos. Este é o centro, este é o eu. Então, a vida é o não eu. E aqui nós temos esse eu, esse fundo, esse modo de atuarmos no mundo, em nossas relações com objetos, com pessoas, com ideias, nossas crenças, nossas intenções, nossas motivações, esperança, desesperança, desejo, medo. Tudo isso é parte desse fundo que é o eu, nesse contato com a vida nesse instante. Então, o conflito, o sofrimento e o problema está presente. Olhar para esse movimento do eu em nós, tomar ciência disso que aqui se passa, tomar ciência de tudo aquilo que aqui está, de toda esta confusão que o pensamento está construindo nessa relação com esse instante, com esse momento presente. Se tornar ciente de que sua relação com o outro é uma relação que você carrega esse sentido do eu, o outro carrega também esse mesmo sentido do eu. Cada um de nós estamos autocentrados, interessados em nós mesmos, ocupados com as nossas próprias coisas, nossas próprias intenções, motivações, cada um ocupado com seus próprios desejos e medos, com seus próprios conflitos internos, nessa relação consigo mesmo, nessa contradição interna de ser alguém. Em nós mesmos, cada um de nós sentimos e pensamos, falamos e nos movemos dentro de um autocentramento. Neste autointeresse, um trabalho sobre nós mesmos se faz necessário. O trabalho do reconhecimento desta condição psicofísica de desordem de pensamentos, de sentimentos, de emoções, desordem de percepções, esse senso de realidade não é real, é algo imaginado, projetado, idealizado pelo pensamento, por esse fundo de condicionamento. Tomar ciência disso é um trabalho que se faz necessário. Então, para uma vida feliz, para uma vida livre, para a resposta a essa pergunta de como viver bem, precisamos compreender a natureza do eu, a natureza desta identidade separada, desse sentido de separação, a natureza da ilusão, a natureza da ignorância. O nosso trabalho aqui consiste na investigação do eu, da investigação desta identidade que se separa do outro, se separa da vida, e assim vive nesta contradição interna e nesse conflito externo com o mundo. A autoinvestigação, uma aproximação do autoconhecimento, lhe coloca num contato direto com o seu próprio ser, com aquilo que está além desse eu, desse ego. É quando toda essa contradição interna
é quando todo esse sofrimento, é quando toda essa confusão, é quando toda esta condição psicológica de ser alguém preso dentro desse condicionamento desaparece. A ciência ou a observação do movimento do eu é o fim desse eu. É o fim desse ego. É o fim desse sentido de alguém presente dentro dessa experiência. E nessa relação com o mundo, nessa relação com o outro, nessa relação com a vida. Então, o nosso trabalho aqui consiste na investigação da natureza do eu. Então, não se trata de tornar a vida algo aprazível para o ego. E sim, o fim desse ego, desse senso de separação, dessa ilusão de que tem esse eu e esse não eu. O nosso trabalho aqui consiste na ciência da verdade sobre quem nós somos. Isso lhe dá a compreensão da ilusão desse eu, desse fundo de condicionamento psicológico, desta programação, que é a programação desta ego-identidade, que está sempre entrando em conflito com o que é. O ponto é que jamais haverá uma compreensão da vida como ela é, sem antes compreendermos a verdade sobre quem nós somos. A ilusão sobre quem nós somos nos dá um senso ilusório de percepção de realidade. Então, não conseguimos saber quem é o outro, o que é isso que surge diante de nós, o que é a vida acontecendo. Porque há essa ilusão, a ilusão dessa ignorância. Então, nós temos uma verdade sobre quem nós somos, o que se constitui numa ignorância. Nós não temos ciência dessa ignorância. Ignorar a verdade sobre quem nós somos, tendo uma crença sobre isso, tendo um conjunto de ideias sobre isso, e se movendo na vida a partir desta ignorância, a partir dessa ilusão, representa problemas, conflitos, sofrimentos. Assim, o nosso trabalho aqui consiste nessa autodescoberta. Descobrir a verdade sobre quem nós somos. Isso requer autoconhecimento. A verdade do autoconhecimento. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre isso. Como trabalhar isso agora, aqui. E é sempre aqui e agora. Entrar em contato com aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Observar a nós mesmos. Perceber nossos motivos, razões, intenções, toda essa confusão que o pensamento tem engendrado dentro de cada um de nós. Então, se aproximar de si mesmo pelo autoconhecimento é nos aproximarmos da verdade sobre a meditação. A meditação é uma aproximação de si mesma, de si mesmo, onde descartamos a ilusão deste eu. Então, esse autoconhecimento, esta aproximação da verdade sobre a meditação, a real meditação, a correta meditação, isso faz com que aconteça o fim para essa ilusão, para essa ignorância a respeito de quem somos. Então temos uma verdade presente. A única verdade em tudo isso, que é a verdade divina, que é a verdade de Deus, que é a verdade do nosso ser. Então não existe mais esse eu e a vida. Então não existe mais essa separação, essa ideia de minha vida, pessoal vida, particular vida. É isso que tem criado dentro de nós perguntas como essas, porque estamos vivendo a confusão do eu, a confusão do sentido de alguém presente no viver, enquanto que só há vida,
Não há alguém nesse viver. Esse alguém no viver é uma ilusão. O nosso condicionamento mental, essa mente condicionada em nós, nos traz a sensação ilusória de que somos criaturas separadas umas das outras, indivíduos separados uns dos outros. Nos dá essa ilusão, que é a ilusão de uma entidade separada, a ilusão da individualidade, vivendo a vida. Só há vida. E nesta vida não há esse sentido do eu. Esse sentido do eu é um conjunto de memórias, lembranças, crenças, ideias, condicionamentos diversos dentro de cada um de nós, dentro desta mente condicionada. É isso que tem sustentado essa ilusão, a ilusão da individualidade, esse senso de separação. Essa dualidade termina quando há uma clara percepção da realidade do ser, que é consciência, que é a verdade de Deus em nós. Essa é a não dualidade. Os sábios indianos chamam isso de Advaita, a não separação. O primeiro sem o segundo. Essa é a única verdade. A verdade da vida é a verdade de Deus. E nesta verdade de Deus não há esse eu. Então não é essa minha vida, sua vida, a vida dele ou a vida dela. Há somente vida. Assim, esse convite a essa compreensão da realidade do ser, que é a realidade de Deus, que é a felicidade da vida, como de verdade ela é. É nisso que consiste a iluminação espiritual, ou o despertar da consciência. Assim, esse é o nosso trabalho aqui com você. Nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Se isso é algo que faz sentido para você, aqui no vídeo, na descrição do vídeo, nós temos o nosso grupo no WhatsApp. E nós temos encontros semanais, online. Fica aí o convite e vamos trabalhar isso juntos. Aproveita, deixa aí o seu like e já se inscreve no canal. Valeu pelo encontro e a gente se vê. Até a próxima. O paradoxo é o seguinte: esse conhecimento de si é a constatação de que esse si, esse eu, esse mim, não é real. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu,